Talvez o pior problema para o Bolsonaro mirando 2022 não sejam os ataques que ele está fazendo ao STF e a consequência desses ataques, que são várias investigações contra ele. Talvez não seja o fato da investigação das rachadinhas terem voltado, nem o fato do Augusto Aras estar ensaiando uma traição a ele, inclusive com decisões que ele tomou nos últimos dias. Não. Talvez o pior problema para o Bolsonaro seja o Lula articulando agora no Nordeste. O Lula fez um estrago na base do Bolsonaro no Centrão, que é irreparável. O Bolsonaro não consegue mais reparar esse estrago. A não ser que o Bolsonaro decolasse 30 pontos nas pesquisas e voltasse a ter uma aprovação maior do que a reprovação. E eu vou te falar, isso não acontecerá de jeito algum. E aí, olha, o Lula ontem, ele mandou um aceno ao Centrão que isso abalou Brasília. É como se tivesse tido um terremoto lá. Chacoalhou tudo. O Centrão está completamente chacoalhado. É como se o Bolsonaro gosta de usar essas metáforas comparando política a casamento. É como se o Bolsonaro tivesse casado com o Ciro Nogueira, só que apareceu ali um partido muito mais bonito falando: ô, estamos aqui, mas pra gente te aceitar, você tem que deixar ali o outro lado. Eu vou explicar o aceno que o Lula fez ao Centrão e como isso chacoalhou completamente. O Bolsonaro agora está sem saída, porque se ele perde o apoio do Centrão, e isso vai acontecer mais rápido do que você espera, o Bolsonaro está completamente isolado e completamente à mercê de sofrer impeachment, de preso, vai ficar ruim para ele. Mas antes, um segundinho, antes de eu explicar o que está acontecendo. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Eu vou falar sobre o aceno do Lula ao Centrão. Primeiro eu vou contextualizar o que aconteceu. O Lula no Nordeste, ele está agora acabando a viagem dele ao Nordeste, ele vai para Ceará, depois o último passo dele será na Bahia, onde lá o governador é do PT. Ok. Ele visitou apenas estados governados pelo PT e visitou o Maranhão, que é do PC do B. O Flávio Dino esteve lá ontem no Maranhão, falou com o Flávio Dino, subiram no palanque, tudo mais. Ok. Aí o Lula, ele começou pelo Piauí. No Piauí o Lula começou a articular. Lula começou a falar com todo mundo no Piauí, e tem uma coisa, Piauí é o estado do Ciro Nogueira. O sonho do Ciro Nogueira, mas o sonho dele é ser governador do Piauí em 2022. O Ciro Nogueira é o ministro da Casa Civil do Bolsonaro, que eu falei aqui no dia em que ele foi imposto ao Bolsonaro e o Bolsonaro foi obrigado a colocá-lo ali. O Bolsonaro foi obrigado. Palavras do Bolsonaro, não fui eu. O Bolsonaro falou, eu tive que colocar o Ciro Nogueira para não sofrer impeachment. Ciro Nogueira hoje é a alma do governo, quer dizer, Ciro Nogueira é quem manda no Bolsonaro e não o contrário. Aí, o Ciro Nogueira está lá com o Bolsonaro, o Lula vai ao Piauí e começa a falar com o Wellington Dias, governador do Piauí, e o Wellington Dias é o homem mais popular do Piauí. Se o Wellington Dias falar vota em fulano, o povo do Piauí vota. Se falar vota em ciclano, o povo do Piauí vota, claro, com o apoio do Lula. O Ciro Nogueira sabe que ter o apoio do Lula para ele é impossível hoje. E o Lula lá do Piauí não fez uma crítica ao Ciro Nogueira. Tem uma outra coisa que a gente tem que falar sobre o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira até 2019, o Lula ainda estava preso, ele falava, o Lula foi o maior presidente da história do Brasil, o Lula é o melhor, estarei sempre com o Lula. Aí hoje ele está com o Bolsonaro. Aí quando alguém cobra isso, ele fala, não, qualquer um pode mudar de opinião. Veja bem, uma coisa é você mudar de opinião quanto ao governo do Lula, lá em 2009, em 2010, durante o governo dele. Outra coisa é, depois de 9 anos, você ainda diz que o Lula foi o melhor presidente da história. O mandato dele tinha acabado 9 anos antes. Aí você mudou de opinião por quê? Não tem o que mudar de opinião. Ele simplesmente está com o Bolsonaro por outros fatores. Só que Ciro Nogueira hoje, como o próprio Bolsonaro disse, ele é a alma do governo Bolsonaro. Quando o Lula chega no Piauí, desce a lenha no Bolsonaro, fala um monte, sai em todos os jornais do Piauí, sai na Globo regional de lá, sai em tudo que você imaginar, nas rádios e tudo mais. E aí o Lula não fala uma palavra ruim sobre o Ciro Nogueira, o Lula tá dando um aceno assim, tô aqui, Ciro, eu sei que você vai mudar de lado, mas você veja que eu não estou fechando a porta para você, Ciro. Aí, o Lula sai do Piauí, o Lula vai para o Maranhão. O Lula vai para o Maranhão e o Lula se encontra com o senador do PDT, do Ciro Gomes, que fala, eu não vou esperar 2022 para tomar partido não, eu tô com o Lula. O Ciro Gomes não tem palanque no Maranhão, o Lula tem palanque com os senadores e com o atual governador, que também é a pessoa mais popular do Maranhão, que é o Flávio Dino. Aí do Maranhão, o Lula vai para o Ceará, que é a terra do Ciro Gomes. Olha, tá ruim para o Ciro Gomes. Aí, de lá, veja bem, o Lula começa a se encontrar com deputados do Partido Progressista, que é o PP, o partido do Arthur Lira e o partido do Ciro Nogueira. E o Lula começa a se encontrar com eles, e eles falam, não, eu posso conversar com o Lula, mas eu não tô traindo o Bolsonaro. Pô. Você não tá traindo? Vai lá na frente do Bolsonaro dizer que você tá assim com... Eu quero ver o deputado na frente do Bolsonaro falar que conversar com o Lula não é trair o Bolsonaro. É trair. E aí o Lula fala com um deputado
é como se ele estivesse falando com 10, porque esse um vai falar com os outros. E aí o Lula ontem deu um aceno. O Lula falou assim, olha, no Twitter dele, ele disse que quando um não quer, dois não brigam, foi aceno para todo mundo. Não quero brigar, tudo mais, mas que, ele falou, em julho de 2022 eu sei que o Centrão vai pular do barco furado do Bolsonaro e vai querer conversar comigo. Eu vou conversar com todo mundo, sim. Lula falou, vou conversar a gente conversa, a política é conversa. Mas ele fala, mas eu vou querer saber quem é que está pelo Brasil, quem é que é humano aqui e quem é que é desumano. Quer dizer, quem é que vai ficar apoiando um governo genocida até 2022 e aí na última hora vai pular do barco furado para conversar com o Lula para tentar colar no Lula e ganhar voto? Que o Lula tá falando, eu vou ver quem é humano e quem não é. O Lula tá... Isso é uma pancada no Bolsonaro, é como se eu estivesse vendo uma luta de boxe com o Mike Tyson peso pesado e põe o Zé da esquina, que um menino magro de 30 quilos, de 50 quilos. O Mike Tyson dando porrada. É isso que o Lula tá fazendo na política. O Bolsonaro não sabe fazer política. A única política que o Bolsonaro faz é a política de confronto, de estar sempre brigando com os outros. Ninguém gosta do Bolsonaro. O próprio Ciro Nogueira, que tá lá roubando dinheiro com o Bolsonaro, não atura o Bolsonaro. O Arthur Lira não atura o Bolsonaro. Ninguém gosta dele. E aí, vem o Lula e fala, não, eu converso com vocês, mas vocês são humanos ou vocês são desumanos? Quem ficar apoiando esse governo até lá e achar que eu vou conversar é uma coisa, apoiar outra. Vocês acham que eu vou apoiar vocês lá? Esse erro o Lula já não comete mais, ele está avisando desde já, isso chacoalha o Centrão. Aí o Lula vai para a Bahia, o Lula vai falar com o Otto Alencar, senador do PSD, que é o partido do PSD, que é o partido do Kassab, que é o partido que está querendo lançar o Rodrigo Pacheco à presidência da República como o cara da terceira via. O Lula também vai falar com o vice-governador da Bahia, que é do Partido Progressista, que é, lá dentro do Partido Progressista, a grande barreira contra o Bolsonaro. Inclusive ele falou, Bolsonaro pode pagar o que quiser, mas a gente não vai deixar ele se filiar ao Partido Progressista. Quer dizer, foi ele que fechou a porta do partido para o Bolsonaro, é o vice-presidente. E o Ciro Nogueira não tem força dentro do partido para empurrar isso, a não ser que o Bolsonaro pague muito, muito mesmo. E o Bolsonaro está com problema, ele não tem partido, e ele precisa arrumar um partido nos próximos 7 meses. Senão ele não pode ser candidato, sem partido ele não pode ser candidato. E o problema, o Bolsonaro não consegue um partido, ninguém aceita. Aí, no Partido Progressista, a resistência ao Bolsonaro está ali no vice-presidente do partido, que é o vice-presidente, que é o vice-governador da Bahia. Ele falou, aqui não entra, ele é o presidente também do Partido Progressista na estadual da Bahia. O Lula começa a conversar com esse pessoal começa a conversar com os outros políticos do Centrão e começa a falar, gente, o que o Lula falou, não pense que o Lula está no tete-a-tete com um deputado, com um senador do Centrão, ele vai falar, não, eu converso contigo, apoia aí o Bolsonaro. De jeito nenhum, você acha? De jeito nenhum, ainda mais o Lula, que é o político mais experiente do Brasil. Esse pessoal vai falar com os outros e falar, ou a gente começa a pular do barco agora, ou lá na frente a gente está ferrado para se eleger em 2022 ou para eleger um aliado, que quem é senador e não vai participar da eleição tem que eleger aliados como deputados, tá aliado do senador, de governador e tudo mais. Quer dizer, o problema do Bolsonaro é muito grande. E a única política que o Bolsonaro consegue fazer é o quê? Comprar. Falar, vou liberar mais emenda, vou liberar isso, vou liberar aquilo. Mas os deputados, eu vou te falar, desde que o Brasil é Brasil, o deputado pega a emenda e trai o outro, e trai o cara que pagou. Depois que ele já embolsou o dinheiro, ele não quer mais saber. E é assim que o Centrão funciona. Tava com o governo Dilma, quando veio aquela onda fascista da Lava Jato, Rede Globo, tudo mais. E o PT naquela época não tinha tração em rede social. Eu falo isso desde 2013. Se o PT tivesse investido em redes sociais em 2013, não tinha tido golpe contra a Dilma. Mas não tinha mesmo. O PT apanhou e não tinha contra-ataque. O Bolsonaro tem um contra-ataque pequeno, que é o gabinete do ódio, que está sendo cada vez mais limado, e ele consegue resistir aos ataques. Só para você ter ideia. Também está abrindo o cofre. E o Bolsonaro comete um monte de crime, a Dilma não cometeu nenhum. Aí, o que aconteceu? Naquela época, o Centrão não interessa. O Centrão simplesmente mudou de lado, que eles querem ficar, eles estão sempre do lado vencedor. Agora, a gente sabe, em 2022, o lado perdedor é o Bolsonaro. O lado vencedor será, inevitavelmente, o lado do Lula. Aí, olha, o Bolsonaro não tem o que fazer. Ele vai liberar a emenda. E aí, você acha que esse pessoal vai continuar? Não vai. Agora o Bolsonaro vai tentar focar no Nordeste. Só que tem um problema. O Bolsonaro está cheio de investigação e ele tem que focar em outras coisas. E por ele ser o presidente da República, ele tem teto de vidro. Quer dizer, seria mais fácil para o Bolsonaro uma situação parecida em que o presidente fosse qualquer outro, menos ele. Em que o presidente fosse alguém do Centrão, alguém do PSDB ou alguém do PT, que ele pudesse simplesmente criticar e falar, a culpa não é minha.
e continuar atacando uns aos outros e aí tentar ganhar apoiadores. Só que ele sendo presidente, acontece o seguinte, cada vez que ele ataca o STF revida com uma investigação contra ele, isso é ruim para a economia. O pessoal do mercado financeiro fala, pô, com esse cara não dá. Ó, tá dando com o Lula, com esse cara não dá. E aí até os setores da direita estão desesperados pela terceira via. Eu leio matéria às vezes, eu tenho que ler todos os lados. Eu dou risada. Eu tenho um cara que odeia o Lula, desde os anos 90, eu lembro de um Roda Viva de 97 a 98, ele tratando o Lula mal, indelicado, mal educado, o Noblat. O Noblat, ele publica uns textos às vezes que fala, procura-se urgentemente a terceira via. E o pior, eu dou risada do título, da maneira que ele fala, porque eu tô acostumado a ver o pessoal da esquerda fazendo piada, mas ele tá sério, ele tá realmente procurando desesperadamente alguém para a terceira via. E não aparece. Lá em Praia Grande. Ó, eu vi outro dia um cirista falando que quem quer o impeachment do Bolsonaro é o Ciro. O Lula quer ir para o segundo turno com o Bolsonaro para ser presidente, blá, 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 blá. Quem vai lá e protesta contra o Bolsonaro em pleno dia de semana, sem estrutura nenhuma, somos nós da esquerda. É a esquerda que vai. Você não vê um do PDT lá, você vê PT, PSOL, PCdoB, Movimento Social, CUT, esse sim, fazendo manifestação em mais de 100 cidades. Essa semana mesmo, em várias cidades, teve uma manifestação contra a PEC e lutando contra os desmandos do desgoverno Bolsonaro. Os outros falam, mas na hora H, ou eles cravam 17, ou pegam um avião da Air France e vão para Paris. É isso. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo, botão Seja Membro, e no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, as outras redes sociais. Falou.